Boa tarde a todos. Meu nome é Marcos Pastana. Converso com todos os profissionais de educação de Nova Iguaçu que estão acompanhando a transmissão ao vivo pela página do Facebook da SEMED. Meu nome é Marcos Pastana e faço parte da equipe técnica da Casa do Professor da SEMED. Durante esse período que estamos atravessando, a Casa do Professor, cumprindo a sua missão, que é de garantir a formação e qualificação dos profissionais da educação do município de Nova Iguaçu, tem promovido continuamente eventos virtuais sobre temáticas atuais, de acordo com as reais necessidades existentes em nossa rede de ensino. Hoje, acompanhamos a live O Lúdico e a Criatividade na Educação, como aprender e ensinar em tempos de incertezas, com o convidado, o doutorando em Educação, Jonatas Fernandes de Aguiar, e que foi organizada com muito carinho para vocês. Antes de chamar o palestrante convidado para esta formação, informo que ao final do encontro de hoje aparecerá um link na descrição do vídeo ou no chat que servirá como lista de presença e certificação. O link deverá, portanto, ser preenchido certamente de forma correta até o término dessa transmissão. Lembramos ainda que durante a palestra os participantes poderão fazer perguntas no chat do Facebook, as quais serão respondidas ao final da apresentação dos nossos palestrantes. É nesse sentido que, muito prazer, eu convido o Jonatas Aguiar, que estará conosco nessa tarde, ministrando a palestra O Lúdico e a Criatividade na Educação, como aprender e ensinar em tempos de incertezas, cujo objetivo principal desse debate é de propiciar um espaço de escuta, reflexão e compartilhamento de ideias entre os profissionais da educação acerca da sua dimensão do lúdico na educação básica. Antes de passar a palavra ao Jonatas Aguiar, eu gostaria de falar um pouco da introdução ao tema. Atualmente, o exercício da docência da educação infantil ao ensino médio tem provocado os professores a inovarem de forma pedagógica. Mas como inovar diante de tantos percalços que são postos na área de educação? Como provocar os estudantes a aprenderem, e professores também, a permanecerem com o desejo de ensinar? Seria o lúdico uma saída para o resultado que tanto se espera e propaga? Crianças e adolescentes aprendendo e encontrando formas de lidar com a sua aprendizagem? A partir dessas questões que nasceu esta formação, ou seja, um encontro brincante entre os profissionais da educação, no sentido de reelaborarem seus processos formativos, em busca de uma docência que tem como base uma pedagogia dialógica. Bom, eu vou apresentar aqui o Jonatas Aguiar, das suas devidas credenciais, porque ele foi convidado a ser um palestrante, né, do evento que ele trouxe para essa tarde. O Jonatas, ele é doutorando em Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRJ, mestre em Educação na linha de Ética, Inclusão e Interculturalidade, também pela UFRJ, pesquisador científico do Laboratório de Pesquisa, Estudo e Apoio à Participação e à Diversidade em Educação, do LAPEAD, psicopedagogo e pedagogo. Ele é autor do livro Educação, Lúdico e Favela, publicada pela UOC Editora, idealizador da Bússola Ser Brincante. Vamos agora acompanhar a palestra O Lúdico e a Criatividade na Educação, como aprender a ensinar em tempos de incertezas. Tenho certeza que essa formação nos auxiliará sobre a nossa prática pedagógica diária. Antes de passar para você, Jonatas, já terminando mesmo, as perguntas que vão ser feitas após a sua exposição, né, vão ser encaminhadas aqui durante o chat e a gente vai fazer para você, tá bom? Em momento oportuno. Seja bem-vindo, uma boa tarde e boa apresentação. Obrigado, Marcos, pela excelente apresentação, e eu desejo todas e todes e todos que estão aqui presentes nessa palestra, nessa live que está sendo transmitida pelo portal da própria Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu. É de uma imensa alegria estar aqui da minha casa, diretamente falando, né, para toda essa rede, para profissionais que trabalham no campo da educação. Sobretudo, quando trago, né, como título o lúdico e a criatividade na educação, como aprender e ensinar em tempos de incertezas.
São perguntas, né? Esta pergunta perpassa o nosso viver como ser humano e, sobretudo, como professores e profissionais que atuam no campo da educação. Já percebo aí que o chat já está bombando, várias pessoas desejando uma boa tarde, colocando o nome das suas instituições no qual fazem parte. E aí, a partir disso, eu gostaria de esquentar um pouco mais aqui o debate sobre a questão do lúdico e da própria criatividade. E aí, a princípio, eu quero perguntar para cada um de vocês que estão chegando aqui nessa palestra, o que vocês entendem por lúdico? O que é lúdico para você? Vou deixar aqui alguns minutinhos, rapidinho, para vocês escreverem aí no chat. O que é lúdico para você que está aí do outro lado, chegando agora aqui nesse papo super brincante que vamos aqui esquentando um pouco mais? Queria ler rapidamente alguns comentários. Vamos lá? O que é lúdico para você? Bom, está perguntando para mim, Jonathan? Olha, eu, Para na você, verdade... Marcos, e para as Pode pessoas ser? que estão entrando aí. Eu tive acesso e curiosidade, mas a curiosidade acadêmica, de verificar e de correr atrás de um último artigo que você publicou com a Mônica Pereira de Aguiar, que é justamente sobre o tema de hoje, lúdico e criatividade. Eles dialogam com a inclusão, né, que você publicou, foi em 2019 pela revista Educação Especial em Debate, e um artigo muito brilhante, entendeu? E eu pude ler aqui que, assim, você trabalha com lúdico, a questão da perspectiva da criatividade, mas me parece, no olhar aqui que está, o seu olhar e o olhar também da Mônica, que é esse lúdico vivendo a vivência e experiência do outro, do aluno, né? Esse processo de riqueza, de vivência dentro do espaço escolar, em que esse corpo fala e que esse corpo ele manifesta mudanças, né, através de criatividade lúdica, da interação social, como o lúdico ele se permite essa aproximação com o outro, né? A gente consegue se descortinar de nossas certezas, de nossas verdades, que se permitem o lúdico, né? Acho que é uma quebra de resistência, quebra de corrente. Ou seja, como às vezes é o contato com o outro, através do brincar, da prática, que eu me aproximo. Às vezes eu não tenho o que falar, o que me aproximar, mas essa questão da familiaridade com o outro, assimilação de uma atividade física ou lúdica, com entretenimento de lazer, pode fazer, sim, enriquecer esse diálogo, enriquecer esse relacionamento para com o outro. Não sei se eu estou muito equivocado, Jonathan. Marcos, já começou a esquentar, de fato, aqui a nossa palestra. Porque é aquilo, se eu estivesse de um modo presencial, né? Não é que, de fato estou, mas de modo virtual. Mas, assim, a gente iria estar fazendo essas costuras, ouvindo cada uma das pessoas que também colocaram seus pontos de vista, Marcos. Não é que não tem nem certo nem errado, existem inúmeros olhares para a gente pensar essa questão do que é o lúdico para você e para cada pessoa que está entrando aqui nessa live, nessa palestra, nesse papo. Olha, aproveitando aí, a própria Cássia acabou escrevendo brincar, o que diverte, sabe? É por aí, é um caminho. O lúdico é o dar prazer, ó, no sentido também do que o Marcos acabou de expor, a própria Cristina acabou de escrever. Daniele, ó, promover ações que possibilitem o protagonismo infantil. Aí, olha, a relação com a própria criança, a criança fazendo, a criança brincando, vivendo. A Elaine Dário, aprender se divertindo. A Cláudia, brincante. A Tânia, nesse momento, ó, escreveu: lúdico é tudo que alegra. Então, assim, a partir dessas perguntas e essas respostas que vocês foram trazendo, vai ser um pouquinho do que eu vou propor hoje aqui nessa formação. O que é o lúdico, afinal? Pode aí colocar o primeiro slide. O que é a criatividade, sabe? O que é esse lúdico e como pensar, né, esse processo de ensinar e aprender perante esse momento que a gente está vivendo de pandemia. Pode passar. E aí, quando a gente pergunta o que é o lúdico, sabe? Qual é o significado do termo lúdico, algumas vezes a gente corre ao próprio dicionário para saber o que o dicionário, sabe, vai nos apresentar sobre essa
questão do que é lúdico. O dicionário ele vai atribuir o lúdico como um adjetivo, sabendo que ele é relativo a jogo e ao brinquedo. E, sobretudo, também tem aí um outro significado, que visa mais ao divertimento, com qualquer outro objetivo. E aí traz um exemplo, né? Observava as crianças em seu exercício, corria, saltava, dançava, se divertia, brincava, com base no dicionário. Mas como pensar esse lúdico dentro das pesquisas científicas, para além do nosso senso comum ou de um termo dicionarizado, sabe? E aí eu relembro de uma pesquisa que eu desenvolvi no ano de 2019, ao participar do próprio PNAEC, e aí aos municípios, e conversando com professores, alfabetizadores, eu também indago esses professores. O que é o lúdico para você? E aí eu trago aí 3 respostas desses professores que acabam caminhando também com algumas respostas que foram colocadas aqui no próprio chat. Um dos professores participantes desse estudo disse o seguinte: é o interagir, é o brincar, o ressignificar, o construir. O interessante é que essa resposta está para além daquilo que o próprio dicionário vai nos expor do que é o lúdico. E aí ele vai dizer o outro professor: lúdicos são as brincadeiras, os jogos, que interagem com as aprendizagens ao mesmo tempo. Por outro lado, lúdico é tudo aquilo que envolve também brincadeiras e jogos. E aí eu começo a problematizar essas respostas e também aquelas que vocês trouxeram nesse momento. Será que o lúdico, de fato, o termo lúdico, resume a utilização do jogo e da brincadeira no espaço da educação infantil e de todo o percurso desse aluno no seu processo de escolarização? O que é o lúdico, afinal? Para além do jogo e do próprio brinquedo, de uma diversão, de um prazer, sabe? Porque aquilo, quando a gente olha para os sentidos e os significados que atribuímos ao termo lúdico, e, sobretudo, tem uma outra palavra, a ludicidade. O que é lúdico e ludicidade? Significa a mesma coisa? Há diferenças, porque algumas vezes a gente acaba se enrolando. Lúdico e ludicidade são coisas distintas. Não, é a mesma coisa. E aí eu vou ampliar um pouco mais esse debate, pode passar, para a gente pensar um pouco mais sobre essas questões. E aí eu me aproximo muito do Lucchesi, autor que é muito conhecido no campo da avaliação e, sobretudo, ele tem também um estofo teórico na questão da discussão do que é da defesa do próprio lúdico. E o próprio Lucchesi, ele vai dizer o seguinte, que o lúdico ou a ludicidade, que eu entendo também com base nesse autor, que ambas as palavras possuem o mesmo sentido e o significado. Por quê? O lúdico e a ludicidade, segundo o próprio Lucchesi, significa o estado pleno do sujeito. É a experiência plena de qualquer indivíduo. E aí a gente rompe aquela ideia que o lúdico está associado somente ao campo e às experiências da educação infantil, perpassa o espaço da educação infantil, mas vai para além de. Por que vai para além de? Um sujeito, o que é um sujeito lúdico? O que é um sujeito vivendo uma experiência lúdica? É o sujeito que, quando ele está brincando, ele não percebe o tempo passar, ele se envolve, e nesse envolvimento vem aí o estado de inteireza, que o próprio Lucchesi vai chamar de ludicidade. Então, esse estado, né, lúdico do sujeito, que é a própria ludicidade, é o mesmo sentido de lúdico. Então, vai para além do jogo e da brincadeira. E ele vai dizer o seguinte, um fazer humano mais amplo, que se relaciona não apenas à presença de brincadeiras ou jogos, mas também a um sentimento, uma atitude do sujeito envolvido na ação, que se refere a um prazer de celebração em função do envolvimento genuíno com a atividade. E aí vem essa sensação de plenitude que acompanha esse sujeito enquanto vivencia esse momento por meio do jogo, por meio da brincadeira ou qualquer outra atividade.
E aí o interessante, quando o próprio Lucchesi ele vai trazer essa apropriação, ele vai dizer o seguinte, que existe o não lúdico. O que isso quer dizer, o não lúdico? A existência da não ludicidade no espaço da educação e qualquer outro território. É quando a gente apresenta uma atividade e esse indivíduo ele não se envolve. Esse indivíduo ele não se consegue se conectar com a sua plenitude. Então, logo, a ludicidade ali não habita. Pode passar. Nesse caminhar todo, eu trago aqui essa imagem, sabe, da Escola dos Passarinhos, que foi elaborado pelo ilustrador Marcos, que ele vai dizer o seguinte, a primeira parte, né? Quando ele pensa na questão do próprio currículo, antes da quarentena. Está lá a professora, passarinho, digitando seu trabalho lá no computador. Depois da quarentena, professora, influenciadora digital, YouTube, cinegrafista, diretora de arte, cenógrafa, design, especialista de novas tecnologias e por aí vai, sabe? Então, quando a gente pensa na questão da própria formação e no profissional que atua no campo da educação, que pode ser professores, professoras, auxiliares de creche, agentes de apoio de educação especial, sabe? Olha as funções e os modos como isso vai se ampliando mais ainda no momento que a gente está vivendo, sabe? Antes da quarentena, depois da quarentena. O que esse profissional do século XXI está se tornando frente a esses momentos de incerteza. E aí, por que eu trago essa imagem da escola de passarinhos? É no sentido de provocar vocês que estado pleno esse de ludicidade que nós estamos enquanto sujeito frente a todas essas demandas que estão postas, sabe? O lúdico está existindo quando essa professora se torna YouTube, influenciadora, cinegrafista, sabe? Claro que existe a especificidade do ser professor. Não estou aqui em nenhum momento defendendo, sabe, essas instâncias outras que forja também esse docente. Mas, assim, quando eu trago essa imagem, é para ampliar mais ainda que conhecimentos outros, esses professores e profissionais da educação precisam se aproximar e aprender e, ao mesmo tempo, ensinar para se conectar com o outro. Pode passar. Dito isto, quando eu trago essas questões relacionadas à ludicidade como estado pleno, a própria Conceição Lopes, pesquisadora da Universidade de Aveiro, ela vai também trazer essa denominação ao lúdico como uma dimensão humana, sabe? Como algo intrínseco ao próprio sujeito, que é importante no momento que nós estamos vivendo hoje, e, sobretudo, pesquisadores e profissionais que somos, entender que o lúdico está para além da própria criança. Eu tenho batido e repetido isso em inúmeras lives, em inúmeros textos, no sentido de dizer que essa ludicidade está posto no nosso viver, sabe? E aí a gente consegue entender como que um adolescente aprende, como que uma dona de casa entende os seus fazeres domésticos e, ao mesmo tempo, consegue lidar com as suas próprias aprendizagens. Claro que no meio desse bojo todo, e voltando até algumas das respostas que vocês colocaram aqui no próprio chat, e até ao mesmo tempo, quando a gente olha para o sentido e o significado que é atribuído ao lúdico por meio do dicionário, a ludicidade não é algo dicionarizado. A gente não encontra esse sentido dentro do dicionário, do termo ludicidade, porque é um estado pleno do sujeito, é um termo cunhado dentro da própria ciência. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha a denominação a jogo, a brinquedo, a brincadeira, a gente pensa que tudo é lúdico, sabe? Mas nem tudo é lúdico. O jogo, o brincar, o brinquedo, a brincadeira está para o lúdico, sabe? É algo mais amplo, porque o lúdico é algo que tem a sua dimensão do todo, vamos dizer minimamente aqui, que é o ato de brincar, o ato de desenvolver um jogo, uma brincadeira, é uma parte desse estado maior do que é o lúdico. E aí a própria Conceição consegue sintetizar nas manifestações. Então, se o lúdico está inerente a todos nós como seres humanos,
nós estamos sempre em movimento de manifestar esse estado de lúdico. Como acontece essa manifestação? Por meio do brincar, por meio do jogar, por meio do recrear, do construir e do criar brinquedos e outros artefatos lúdicos. E os efeitos disso relacionam-se com o comportamento desse indivíduo, que aí vem o estado de prazer, o desenvolvimento da autonomia, da inclusão, da cooperação, sabe? Então, quando a gente começa, como professores e educadores, entender todas essas manifestações e o valor de desenvolver esse estado pleno desse sujeito, a gente consegue ressignificar as nossas ações pedagógicas no chão da escola. Pode passar. E aí, gente, no meio disso tudo, eu recordo que no ano de 2020, ao criar, em parceria com outras instituições, a Bússola do Ser Brincante, tinha lá um questionário antes de todos fazerem o download do próprio material, que inclusive vocês podem ter acesso por meio da internet, é algo que é gratuito, só digitar lá no Google, Bússola do Ser Brincante, vocês conseguem baixar, e tinha um formulário. Ao todo, no meio desse formulário, essa bússola, alcançamos 3.010 mulheres e 29 pessoas, né, 29 homens participando dessa bússola. Pode passar. E aí, gente, no meio dessa bússola, quando essas pessoas foram preenchendo esse formulário, pode passar. Acho que não foi. Eu chego também ao resultado em relação à questão das idades desses participantes, que tinham interesse em busca de materiais que abordassem a questão do próprio brincar. O que me chama a atenção é que 1.004 pessoas estão aparentemente entre a idade de 36 a 46 anos, pode passar. E para além dessa questão da própria idade, pensando no território, olha como que um material ele alcança outros universos e outros territórios. É o que está acontecendo nesse momento perante essa pandemia, perante essa palestra que vocês estão assistindo, ela consegue ultrapassar, sabe, os muros da própria academia, os muros da minha casa, as plataformas e chegar a outros espaços, sabe? E aí tem um pouco uma noção de tempo e espaço de regiões e de estados que fizeram o download desse material. Mas aonde que eu quero chegar ao trazer esses dados? Pode passar. Que quando eu pergunto, né, esses professores, esses profissionais da área da educação que participaram desse estudo, quais os lugares que você observa mais o brincar? E aí, olha aí a manifestação do lúdico, o próprio brincar. Quais são esses lugares? E dentro desse perfil todo, pode voltar ao anterior, a gente chega a 1.978 pessoas dizendo que esse brincar acontece em casa. Claro que também nos leva a essa resposta, nos induz a isso, pelo fato do momento que estamos vivendo. Mas, ao mesmo tempo, também, a questão do próprio brincar que acontece na escola. Então, boa parte dessas pessoas que participaram dessa pesquisa acabam ainda demarcando o brincar, a manifestação do lúdico, né, por meio do brincar, acontecendo tanto com maior prontidão, né, vamos dizer assim, na casa e na escola. Então, olha a potência que nós, enquanto professores e profissionais, de possibilitar não somente a manifestação do brincar, mas a potência da ludicidade nas nossas ações, sabe? Pode passar. E aí, quando vocês... Mas que respostas são essas? Quem são esses professores e pessoas que responderam isso? O que eles estão entendendo pelo próprio brincar? Eu trago algumas respostas. A primeira delas eu posso trazer aqui de alguns professores. No caso, o primeiro professor aqui é do ensino fundamental do estado de São Paulo, que vai dizer que o brincar é ludicidade. Então, olha só, quando ele traz essa resposta que o brincar ele é ludicidade, ele está entendendo que esse estado pleno do sujeito está desenvolvendo essa ação brincante. Entende? É ser livre, como disse o bombeiro militar, que também baixou essa bússola. Então, esse brincar significa que esse indivíduo
é um ser livre, pronto a desenvolver as suas ações, as suas habilidades, o seu desenvolvimento, sabe? Eu preciso ter um brincar direcionado ou não? Tá aí inúmeras questões que dá para a gente pensar aqui hoje. É o que está no nosso interior, como disse a própria assistente social, e também no nosso exterior, sabe? Como pensar esse brincar que está para fora e que se conecta com o nosso mundo de dentro, entende? É se divertir, é virar criança e rir, fazer rir, é a expressão humana, sabe? É colocar a imaginação em prática, é a base do crescimento, como diz uma própria jornalista, é uma atividade exploratória que ajuda a desenvolver a comunicação, a expressão, bem como trabalhar a parte física e mental para além das emoções. Então, assim, pensar no desenvolvimento do brincar, isso remete àquele que brinca, aquele que envolve, aquele que explora o mundo à sua volta. Mas, sobretudo, no meio desse campo todo, quando eu trago até a própria Conceição e o próprio Luquez, a gente precisa arrumar esses conceitos. Porque algumas vezes, quando a gente está defendendo um brincar, ele não necessariamente é o brincar. Entende? Quando a gente está defendendo uma proposta dentro do chão da escola como lúdica, como a existência de um espaço mais brincante, algumas vezes, de fato, aquilo dali não está acontecendo, esse lugar do lúdico. Por que eu estou dizendo isso? Existem brincadeiras que a gente insere e convida outros a brincar, que, de fato, aquela brincadeira não é brincadeira. Entende? Sabe? Algumas falas, alguns discursos que nós temos, algumas piadinhas que denominamos como brincadeira e não é brincadeira. Entende? Então, só a beleza que a gente pode denominar o que é o lúdico no meio disso tudo, está aí. Faz sentido o que o Lucchesi diz, que é o espaço, é a sensação interna, sabe? É o espaço da inteireza desse sujeito. Então, que movimentos pode passar? Que movimentos nós estamos desenvolvendo na ação da nossa sala de aula, por meio do ensino, por meio da aprendizagem, que resulta esse espaço de ludicidade? E aí eu trago o próprio Vygotsky. Algumas vezes a gente coloca criatividade a mesma coisa que lúdico, mas criatividade está atrelado ao lúdico, mas, ao mesmo tempo, existem ali as suas especificidades. Por que isso? Porque a criatividade é a capacidade humana, é a capacidade humana de se desenvolver, sabe? Nós, como seres humanos, nós somos criativos. E a criação, ela não está intrínseca a um dom, sabe? Ela não está relacionada somente a alguns indivíduos, mas às nossas ações. E aí eu lembro do próprio Vygotsky, que ele vai dizer: a criação é o destino de todos. Então, que modos no fazer pedagógico, no fazer docente, no viver com a nossa família, a gente propicia a nossa ação criadora? Pode passar. E aí, por pensar nessas questões, eu trago outras questões. Como ensinar e aprender diante das incertezas do tempo presente? Quais conhecimentos eu devo ensinar? Quais conhecimentos eu devo levar, trazer dentro do meu planejamento pedagógico, dentro da minha atitude, sabe, como professor? Deixa eu beber uma água rapidinho. De que maneira posso avaliar as aprendizagens de cada estudante? Como avaliar? O que devo fazer para que as aulas sejam um espaço colaborativo, acolhedor, enriquecedor de conhecimento, levando, sobretudo, toda essa dimensão que eu trouxe aqui hoje, desse espaço, né, dessa vivência lúdica. Se aprender pressupõe envolvimento, interação, participação, seria a ludicidade um caminho ou múltiplos caminhos para se adquirir aprendizagem? Está aí. Frente a essas questões, a gente pode
ampliar mais ainda elas e encontrar algumas respostas, sabe? Mas algumas vezes essas respostas, elas não devem ser levadas e entendidas como manual de receitas. Mas se eu entendo que a ludicidade habita cada um de nós, não importa se seja uma criança, um adulto ou um idoso, se a criação também é uma capacidade humana, como que no meu fazer como professor, como pesquisador, como homem, como mulher, como criança, eu propicio esse lugar da plenitude, de sentir, de não sentir o tempo passar e aprender frente ao ato de ensinar. Pode passar. Quando eu trago essas questões, sobretudo, quando eu olho para o momento que nós estamos vivendo, né, de pandemia e tudo, que é um tempo de incerteza, eu também acabo recordando essa imagem que foi ilustrada pelo Marcos também, da Escola de Passarinho. Sou um fã desse rapaz. E ele diz o seguinte, né, na imagem: oi, pessoal, tudo bem? Na aula de história hoje nós vamos... Mãe, onde a senhora guardou o Todd? No armário da cozinha, na parte de baixo. Obrigado, mãe. Foi seu filho que invadiu a aula, professora? Não, foi a escola que invadiu a minha casa. Quando eu trago essa imagem, eu acredito que boa parte de vocês estão se revendo e se conectando com essa escola de passarinhos e essa professora passarinha, sabe, com o seu próprio filho, sabe? E aí, que momentos são esses que vivemos dentro do nosso espaço, que o cotidiano entrou dentro da nossa profissão ou a profissão está dentro do nosso próprio cotidiano, sabe? Frente a essas incertezas. Então como conectar essas situações propiciando esses espaços de aprender e também de ensinar? Pode passar. E aí, gente, quando eu olho para todas essas questões e quando eu trago logo de início as questões relacionadas ao próprio lúdico e o próprio brincar e as suas manifestações e todas essas situações que resultam, né, essa beleza do que é viver e do que é aprender, eu trago essa foto aí do próprio Jerônimo Bruni. Interessante que quando eu preparava esta palestra, eu fiquei imaginando, poxa, eu vou trazer Vygotsky, beleza, já até citei ele. Eu vou trazer Piaget, eu vou trazer Vallon, vamos dizer que são os três pensadores, o arroz de festa de quase todo educador que conheceram de perto esses autores, sabe? Piaget, lá nas suas fases, eles trazem um olhar amplo também, para a gente entender no campo da psicologia o que é aprendizagem, o que é conhecimento. E eu falei assim, poxa, eu vou ficar sempre trazendo esses autores, terem seu valor. E aí eu falei assim, poxa, se eu estou falando também para educadores e para professores, não só da educação infantil, como entender essa dimensão do lúdico e do brincar, mas, sobretudo, na experiência desse desenvolvimento desse sujeito. E aí eu trago o próprio Jerônimo Bruni, porque eu acho que a gente pode caminhar com outras pistas, com outros pensares na própria educação, que pode nos dar outros sentidos para a gente entender esse momento que a gente está vivendo também de pandemia. Para além de Vygotsky, Vallon, Piaget, tem ali o seu lugar. Mas eu acredito que, como professores e profissionais que somos, precisamos também mergulhar em outros autores que a própria educação, algumas vezes, não acabam consagrando as suas próprias ideias. O próprio Brunner, né, um pesquisador, faleceu em 2016, morava em Nova York, sabe? Ele atuou como professor de psicologia na Universidade de Harvard, sabe? Psicólogo, doutor, ele foi um dos fundadores também da teoria do construtivista, sabe, do construtivismo, e aí, a partir disso, ele vai me dar alguns indícios, não só para mim, mas acredito para vocês também, para a gente ampliar mais ainda essa questão do próprio viver, aprender e conhecer perante esse momento que estamos vivendo. Pode seguir. E aí o próprio Jerônimo, ele vai escrever inúmeros livros, e aí eu trago o primeiro deles, que é o Processo da Educação, sabe? Pode passar. Nesse livro, logo na introdução,
uma obra que foi publicada em 1978, vai me trazer algumas coisas interessantes, sabe? Primeiro ponto, que ele vai iniciar essa obra dizendo o seguinte: cada geração dá nova forma às aspirações e modela a educação em seu tempo. Gente, eu acho isso fantástico, que é isso, a cada geração, a cada pesquisador, a cada professor, tanto da educação básica como do ensino superior, vai dando novas formas a esse pensar, a esse criar, a esse imaginar, sabe? Na área da sociologia, da antropologia, da filosofia, da psicologia, porque é isso, o ser professor é ser pesquisador. Os sentidos que eu dou a toda essa teorização, claro que é por meio das leituras, mas é também pelas lentes do momento que eu estou vivendo. Então é isso. Professores, profissionais da área de educação, olhem para esse momento que a gente está enfrentando, para as teorias, e a partir disso, tenta olhar para a sua própria prática e ressignificar. É isso. Isso é fazer conhecimento científico também. Professores, vocês são possuidores de conhecimento e têm toda a potência de fazer isso. Jerônimo Blume já dá essa pista aí logo de início. E o mais interessante é que nessa introdução desse livro, o Jerônimo ele vai trazer a denominação também da própria democracia, que a educação, de fato, a gente precisa abandonar, sobretudo, algumas situações, alguns momentos, para mais ainda ampliar e equilibrar e preparar mulheres, homens, para um ideal mais democrático. Olha o que a gente está fazendo na nossa educação, entende? Que democracia é essa que a gente vive em nosso momento, que algumas vezes indivíduos não têm o direito de se expressar, sabe? Intelectualmente, sabe? E por aí vai. Eu vou dizer depois, Ana, no final, sobre os slides, onde você consegue pegar também, tá? O que acontece? E aí o próprio Jerônimo vai dizer que vamos ensinar, e com o fim, esse novo espírito talvez reflita também a profunda revolução científica dos nossos tempos. Pode passar. O próprio Jerônimo vai trazer também um outro olhar em relação à questão do próprio conhecimento, sabe? E ele vai dizer o seguinte: estar em condição de aprender. A experiência dos últimos 10 anos indica que nossas escolas talvez estejam desperdiçando anos preciosos ao adiar o ensino de muitos assuntos importantes com base na crença de que são difíceis demais. Então, ele vai fazer uma crítica, em meados dos anos 70, que a escola acaba desperdiçando esse lugar do próprio aprender em dizer, olha, não vamos ensinar isso para essa criança nesse momento, não, porque ela ainda não está preparada para isso. E aí o próprio Jerônimo ele vai contestar essa ideia, que essa criança ela pode aprender tudo, ela pode aprender sobre tudo e qualquer coisa. Tudo depende do modo como ensinamos. Tudo depende como possibilitamos esse espaço de aprender e ensinar. E aí, mais ainda, olhar para o próprio desenvolvimento da ciência e não ficar presos a uma ciência fragmentária, sabe? A uma ciência que, sobretudo, olha para esse indivíduo e algumas vezes acaba fragmentando. O que significa? É como eu ir no meu guarda-roupa e tem lá, primeira gaveta eu coloco as camisetas, na segunda gaveta eu coloco as roupas íntimas, na terceira gaveta eu boto as bermudas, e algumas vezes a sensação também que eu tenho no campo do conhecimento, a gente também pensa nisso. O primeiro momento a gente faz isso, o primeiro momento faz isso, e se essa criança ela traz repertórios, discursos, sabe, falas do seu viver, e aí a gente vai virar para essa criança e para esse adolescente e dizer, não, agora não é momento da gente falar sobre isso. É como a gente vai falar sobre aquilo. Pode passar. E aí o próprio Jerônimo Brunner, em outra obra, Uma Nova Teoria da Aprendizagem, claro, gente, eu estou aqui fazendo uma pincelada na obra do Jerônimo Brunner, no sentido também de provocar cada um de vocês em busca desse conhecimento e, ao mesmo tempo, ir também se aprofundando, porque não dá para poder dar uma aula aqui hoje sobre o Jerônimo, mas ele traz alguns pontos interessantes. E, sobretudo, a relação entre quem ensina e quem aprende. Pode passar.
dentro dessa relação, né, de ser ensinante, de ser aprendente, ele vai dizer o seguinte: as relações entre quem ensina e quem aprende repercutem sempre na aprendizagem. E desde que o processo de ensino é essencialmente social, principalmente nos seus primeiros estágios, quando abrange, no mínimo, um professor e um aluno. É claro que uma criança que tem que ir à escola deve ter um mínimo de conhecimentos sociais para poder participar do processo de aprendizagem escolar. E aí eu vejo aí, olha, o próprio Vygotsky, sabe, nessa teoria do próprio Brunner, de dizer o quanto que o social é imprescindível na prática do professor. Algumas vezes, nesse momento que a gente está vivendo, pais, mães que estão assistindo também essa live, ficam preocupados na noção do conhecimento conteudista dessa própria escola. Mas, ao mesmo tempo, esquece que tem um conhecimento social que é importantíssimo para todo o movimento de aprender a ler, a escrever, a contar, a entender uma equação. O momento que estamos vivendo está para além de um conteúdo. A partir disso, a gente consegue construir processos de ensino-aprendizagem. Pode passar. E aí o outro ponto, o próprio Jerome, ele vai trazer também a própria manifestação do lúdico por meio do jogo, que ele vai dizer que os jogos, né, na noção do próprio Jerome, têm uma enorme capacidade de envolver as crianças, né, no estudo da sua própria linguagem, da organização social, porque é isso, se eu levo um jogo para o chão da sala de aula, aquele jogo ele representa, de fato, todos os sentidos, significados e significantes da própria sociedade. O perder, o ganhar, o burlar, o gritar, o chorar, o sorrir, o lidar com o medo, sabe? Então, o jogo, de fato, perpassa também essas sensações e, ao mesmo tempo, envolve toda essa organização social. Sobre o estímulo também da análise do próprio pensamento, como o próprio Jerônimo também vai trazer. Então, assim, o jogo, ele por si só, ele não tem nenhum resultado. Ele só tem um resultado no campo da aprendizagem quando esse indivíduo ele está no estado pleno. Por isso que eu, Jonathan, fiz a escolha de iniciar essa palestra para aqueles que entraram agora, depois volta aí na live, e eu trago esses lugares, né, de entender minimamente o que é lúdico, o que é ludicidade, o que é brincadeira, e aí agora vai dando outro redesenhar, sabe? Para conectar com essa presença da própria aprendizagem no chão da escola. Pode passar. E aí, o Jerônimo vai ter uma ideia que a aprendizagem ela se dá pela descoberta, sabe? E aí o Brunner, né, o Jerônimo, vai dizer o seguinte, que é um processo de captar as relações entre os fatos, adquirindo novas informações, transferindo para novas situações. Então é isso. Para esse indivíduo aprender, ele precisa minimamente ter, né, vivido experiências. Pode ser experiências por meio do seu corpo. Vamos pensar uma criança da educação infantil, entre lá na pré-escola, ela aprende por meio da imitação. Então, assim, dentro desse processo, ela vai ampliando. Então, o professor ele tem um papel fundamental nesse movimento de ampliar seus repertórios, de transferir e ampliar mais ainda essa aprendizagem. A criança poderá aprender qualquer coisa, o próprio Jerônimo vai dizer isso. E se o professor lhe for acessível, seus conhecimentos anteriores poderão possibilitar, de fato, a compreensão do próprio conteúdo. Gente, eu fui aluno da década de 90, e algumas vezes, na minha experiência como aluno, no meu processo de escolarização, eu me deparei com professores, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, que pensava que estava ali como um mero transmissor de conhecimento, de conteúdo. A gente vê isso. Professores que ficam presos ao uso didático, que eu digo ao uso do material do livro didático, e o conhecimento está para além de, sabe? Algumas vezes, a gente como professor, a gente precisa ressignificar as nossas ações e, sobretudo, entender que somos sujeitos. Então, aproveite as sensações, as experiências, para, a partir daí, ampliar o próprio conhecimento. Isso é aprender. Isso é ensinar. E, sobretudo, nesse processo de ensinar e aprender, não é só o professor que ensina.
o aluno, o estudante também nos ensina. É um movimento dialético entre esses sujeitos. E, ao mesmo tempo, o autor, né, o próprio Bruni, quando ele vai dizer que a aprendizagem é por meio da descoberta, ele pressupõe que o lúdico para ensinar crianças de diferentes idades precisa ter situações estruturadas, com mediação, sabe? Jonathan, eu já defendo é para além da própria mediação. Mas como eu estou aqui nessa palestra de hoje falando com professores e educadores e, sobretudo, olhando para o processo de ensinar e aprender, de ensinagem, de aprendizagem, a gente aí percebe o quanto que o professor está ali no movimento de mediar esse conhecimento. E como se faz isso hoje, nesse momento? Acredito que boa parte de vocês podem estar esperando, poxa, o Jonathan vai vir com toda uma didática, com todo um receituário de como fazer isso no campo da educação infantil, no campo do ensino fundamental, no ensino médio, mas eu estou aqui, a partir dessa palestra, dando possibilidades para poder ampliar mais ainda aquilo que vocês já conseguem fazer e conseguem fazer muito bem feito, sabe? É a partir disso como eu posso ressignificar. Pode passar. No meio desse movimento todo, o próprio Jerônimo ele vai olhar para o desenvolvimento do ser humano, sabe? E a partir da própria criança também, e entender o desenvolvimento intelectual, sabe? Como que se dá a inteligência desse indivíduo. E aí eu lembro muito do Piaget, que ele vai também se preocupar nas suas fases lá do desenvolvimento, de como esse indivíduo ele aprende, como que nasce o próprio conhecimento. Mas o que me chama muita atenção, e o porquê da minha escolha em trazer o próprio Bruni, que ele vai separar minimamente em 3 etapas. A primeira, como a representação enativa, sabe? Que ele vai dizer que é até 3 anos, aproximadamente até 3 anos, gente. Porque daqui a pouco as pessoas vão dizer, Jonathan, a minha criança está com 3 anos e ela não consegue fazer isso. Ou eu tenho um aluno que está com 4 anos e ainda está na primeira etapa. Então, é aproximadamente entre essas idades, sabe? Essa primeira, né, como eu digo, que é a representação inativa, é baseada na ação. A criança, para poder aprender, para poder se desenvolver, ela precisa de conhecimentos anteriores, sabe? E a partir desses conhecimentos da sua expressão corporal, olha aí a ação, né? O movimento do corpo, o movimento do concreto, olha o concreto, quanto que é importante, o movimento das brincadeiras, do rabiscar, do cortar o papel, do pular corda, o movimento de pegar um brinquedo, o desenvolver um movimento de pinça, sabe? A criança aprende desse movimento. Então, aí eu vou e começo a pensar, gente, mas como que no momento hoje a gente ainda tem professores da educação infantil que colocam essa criança para poder cobrir o seu nome? Cadê o concreto ali, sabe? Coloca a criança nesse momento para ser alfabetizada aos 3 anos de idade. Boa parte de escolas privadas, principalmente, fazem esse movimento. Olha aí, sabe? Elas estão pulando etapas. Essa fase aí principal é importantíssima para esse movimento, sabe? Por quê? Que logo depois, entre os 4 e 9 anos de idade, esse sujeito ele tem toda uma representação icônica, é tudo com base na imagem, mas ele não abandonou a sua representação da própria ação, do próprio movimento, entende? Mas é a partir dessa idade, entre os 4 e 9 anos, tem toda uma representação ali da organização visual, de espaço, de tempo, e, inclusive, nós, como adultos que somos, algumas vezes, nós somos ainda também sujeitos imagéticos. Quantas vezes eu, Jonathan, para preparar essa apresentação aqui para vocês, eu faço vários esquemas antes de vir falar. Eu preparo algumas vezes gráficos. Olha aqui, eu estou me aproximando também de um slide, de uma imagem para me comunicar com vocês. Entende? Então, tudo isso faz sentido para a aprendizagem. E por que professores, educadores do meu Brasil, sabe? Algumas vezes passam por cima de todas essas ações, de todas as etapas, e depois diz, essa criança não aprende. Essa criança não aprende por que será? Então aí, olha a dimensão de nós como professores
entender todo esse lugar da teorização, da problematização, para, sobretudo, olhar por que essa criança não aprende. Então, o que eu devo fazer para esta criança aprender? E vice-versa. E aí, depois, em seguida, vem a própria representação simbólica. É um movimento, né, de, ao mesmo tempo, eu, Jonathan, estou falando, claro que tem aqui um apoio visual, imagético, mas, ao mesmo tempo, muitas e muitos de vocês estão o quê? Fazendo a sua representação simbólica, associando com as situações que você vive, se é no meio do tiroteio, se você perdeu uma pessoa querida, como que isso faz sentido ou não nesse momento, se tem falta de internet, como que isso vai fazer sentido ou não para a sua própria aprendizagem, entende? Pode passar. E aí, gente, acho que saiu aqui a minha tela, mas voltou. O próprio Jerome Blumen, ele vai dizer o seguinte: quando professores e educadores olham para o próprio desenvolvimento, entendendo todas essas dimensões que eu trouxe, essas 3 etapas, a imagem, a ação e o próprio desenvolvimento da própria linguagem, ele vai entender que o currículo ele é uma espiral, sabe? Então, todo conhecimento ele precisa iniciar e, ao mesmo tempo, eu vou ampliando, sabe? É isso. É uma das pontas para a gente entender como que essa criança aprende. Quando eu penso na questão curricular, e aí a gente pensa na questão do próprio lúdico, né, e da própria ludicidade, olha esse movimento espiral também acontecendo. Claro que no campo da educação infantil, quando a gente olha para as políticas públicas, para a Base Nacional Comum Curricular, tenho lá meu ponto de vista sobre esse documento, mas me chama a atenção também o campo da educação infantil, que é o campo das experiências. O currículo ali ele se torna um currículo mais flexível, assim a gente espera. O quanto que essas experiências, uma aprendizagem por meio de projeto, vai consolidando, entende? Então, como pensar esse professor de matemática, o conhecimento de ensinar uma equação para esses alunos se eles não têm domínio ainda do que é um algarismo, do que é soma, do que é subtração. Então, como eu posso fazer isso? Por que não começar por meio da ação? Por materiais concretos, e depois ir para a imagem, por gráficos, por vídeos, por fotografias, e depois ir para a abstração. Isso é importante no campo da aprendizagem, não só para as crianças que estão nessa etapa, mas para todo o nosso percurso escolar. Pode passar. E aí o próprio Edgar Morin vai dizer: nunca estivemos tão fechados fisicamente, no isolamento, e nunca tão abertos para o destino terrestre. Estamos condenados a refletir sobre os nossos caminhos, a nossa relação com o mundo e sobre o próprio mundo. Então, que mundo é esse? Que aprendizagem é essa? Que educação é essa que defendemos, que algumas vezes não nos preocupamos em todo esse percurso? Pode passar. E aí, gente, pode passar. A gente acaba caindo em algumas discussões que a gente está vivendo nesse momento hoje. Ensino presencial, ensino remoto, ensino híbrido, ensino à distância. Cada uma dessas propostas, vamos dizer assim, tem ali a sua finalidade, o seu próprio objetivo. Algumas vezes, uma dessas propostas e essas finalidades não acaba atendendo o lugar desse indivíduo, pela falta de internet, pela falta de conexão, enfim. Mas eu vou me ater, sobretudo, sobre a questão do ensino remoto, sabe? O ensino remoto se diferencia de todos os outros ensinos, porque não é uma proposta onde tem ali uma organização. A gente está vivendo esse ensino remoto nesse momento, com toda a desigualdade social, isso é importante colocar, com toda a questão que estão postas. Nem todos os sujeitos têm os mesmos acessos e os mesmos benefícios que outros sujeitos, mas como boa parte também dos sistemas educacionais têm utilizado a tecnologia, de fato, para se conectar com esses alunos, como fazer isso nesse momento de incerteza, de medo, enfim, pode passar. E aí, gente, eu trago aqui algumas sugestões que vocês, como professores, podem propiciar nos espaços de aprender que está acontecendo via internet.
como o próprio Mentimeter, sabe? Onde você consegue criar apresentações de reuniões interativas, como nuvens de palavras, eCat. Olha aí, você que é professor do ensino fundamental 2, sabe? Do ensino fundamental de história, enfim, de qualquer área disciplinar. Utilize das plataformas para ampliar mais ainda as aprendizagens. Podem passar. E aí eu trago algumas possibilidades para poder pensar. Olhando para esses processos de ensino-aprendizagem, ao mesmo tempo, a gente se depara com um turbilhão, sabe, com uma chuva de ideias que está acontecendo na própria internet. Eu acredito muito que professores eles podem possibilitar também a aprendizagem por meio de acesso, envio, né, enviando para os seus alunos o acesso um dia, como eu estou aqui divulgando aqui agora, uma peça de teatro, e a partir disso fazer os links com a sua própria aula. Por que não? Está sendo gratuito, olha aí, no dia 27, 21, 28, até 28 de março. Olha para o conteúdo que você quer ensinar, para as experiências que você quer que o seu aluno tenha a partir da tela, e a partir disso cria outras interações. Para aqueles que estão voltando para o chão da escola, nós temos aí as orientações das brinquedotecas, que pode ajudar, dar um suporte minimamente para os professores a criar como, né, com todos os cuidados da saúde, do manuseio do próprio brinquedo, frente a esse momento. Vocês podem ir em busca na internet também da própria Associação Brasileira de Brinquedotecas, tá bom? Pode passar. Quando eu digo sobre as experiências e essa questão da ludicidade, existem blogs, tem aí, olha, o próprio Colégio Pedro II, com um blog riquíssimo de materiais. É importante nós, como professores, filtrar aquilo que está na rede e, sobretudo, se aproximar disso que está na rede, inclusive de instituições que nós temos como instituições ideais. Então, assim, como que eu posso me aproximar dessas instituições e, a partir disso, criar outras possibilidades? Outra, a interação. Hoje não é possível muitas das pessoas irem até o museu. E, sobretudo, a internet, de fato, possibilitou também viagens interativas, sabe, de modo virtual. Como professores, que movimento, tanto professores da educação infantil, do ensino fundamental, sabe, nas suas áreas de conhecimento, eles podem possibilitar isso. Olha, conhecer o próprio Museu Afro-Brasil, conhecer as especificidades dos territórios. Quem hoje, nesse momento, ou até antes, quando nós estávamos na pandemia, conseguiria sair do Rio de Janeiro com a sua turma e ir, de fato, para o museu em São Paulo? Pode passar. E aí eu vou me ater rapidamente nesse museu do Afro-Brasil, já estou finalizando a minha fala. Quando você entra já no Google Art, sabe, você digita, é possível você conhecer uma exposição. Tá aí uma, né? Panos e tapas, sabe? E aí, a partir disso, você começa a fazer, olha as experiências que dá para poder trabalhar com esse material no campo da educação infantil, o ampliar da própria tela, se você está usando o Meet, ou o passar essa experiência e, ao mesmo tempo, os traçados. Olha aí, se você é professor de matemática, olhar para essas questões e aí para o movimento da própria imagem, sabe? Do movimento geométrico, e, a partir disso, enriquecer ainda mais a própria aprendizagem. Por que não? Sabe? Mas perante a tudo isso, a gente sabe que todos os alunos, como a própria Mari acabou de escrever aqui, não têm acesso a todas essas questões. Muitos ficam fora disso. É triste, Mari. Eu mesmo moro dentro de uma favela, algumas vezes eu não consigo nem entrar dentro de algumas reuniões. Hoje estou conseguindo aqui falar com vocês, mas, ao mesmo tempo, como que a gente pode possibilitar dentro do nosso fazer pedagógico quando há possibilidade de ter acesso, sabe? E aí, a partir disso, pode passar, eu trago um pouco mais, algumas imagens em relação a essa exposição, de você trazer o contexto da própria África, de você trazer quem são esses sujeitos que produziram esse material. Olha aí, a diversidade ocupando o chão da escola, sabe? O processo de ensino-aprendizagem. Pode passar. Aí eu trago a última, acho que é a penúltima charge do próprio Calvin, que ele vai dizer o seguinte: mãe, o que é esse tal de efeito estufa? Dizem que os poluentes que lançamos no ar
irão reter o calor do Sol e derreter as calotas polares. Claro que você já vai ter batido as botas, mas eu não. Que belo planeta vocês estão deixando para mim, hein? Isso vindo de um moleque que quer ir de carro a qualquer lugar, mais longe que um quarteirão. Ei, não me falaram nada sobre as calotas polares, tá? Olha aí, que aprendizagem é essa, sabe? Que esse aluno ele vai ampliando. Olha aí o próprio Bruni, né? O aprender pela própria descoberta. Pode passar. E aí vem o último. Mãe, posso tocar fogo no meu colchão? Não, Calvin. Posso andar de triciclo no telhado? Não, Calvin. Posso comer um biscoito, então? Não, Calvin. Ela está de marcação comigo. Eu adoro essas charges, sabe? E é isso, sabe? Que movimentos são esses, nesse ato de ensinar, de aprender, que a gente pode ampliar mais ainda essas aprendizagens desses indivíduos. E aí pode passar, vem as minhas referências, sabe? Eu acho que eu fui um pouquinho além do tempo agora que eu fui ver. E depois, o meu muito obrigado a todas, todos. Pode passar para o outro slide. Tá aí meus contatos, meu Facebook, a bússola do Ser Brincante, que vocês podem baixar em qualquer lugar, o Instagram, e aí eu deixo contar rapidinho para vocês. O meu slide, quem for lá no meu Instagram, tem um link no meu perfil, vocês clicando naquele link, vocês conseguem baixar o slide aqui de hoje. Primeiro me dá um joinha lá, me segue nas redes e baixa o slide. Eu só vou deixar disponível até amanhã, meia-noite. Depois não vai estar mais. Então, corre lá para poder baixar e seguir. Muito obrigado. Obrigado, Jonathan, pela sua fala, pelas suas contribuições. Eu fiquei muito, assim, feliz com seus esquemas teóricos, né, e com seus slides. Trouxe uma riqueza muito grande para essa live, para o nosso bate-papo aqui. E, assim, a interação aqui dos professores, né, participantes dessa live está sendo muito positiva. Os comentários aqui dos docentes aqui em relação à sua apresentação é que eles estão realmente muito encantados com o que você falou aqui durante a palestra, durante essa live, e eu gostaria de aproveitar esse momento, fazer alguns comentários baseados na fala dos docentes, né? Além de parabenizá-lo, né, pela sua apresentação, eu tenho aqui a primeira fala da Adriane Maia, que ela diz o seguinte, vou começar do final para o início. Ela diz o seguinte, que ela mistura tudo que os alunos gostam, né? Cards, desenhos, música, jogos, imagens de vídeos, textos que são agradáveis e tem a ver com o mundo dos alunos. Na verdade, assim, o que a Diana Maia fala, e eu também gostaria de acrescentar um pouco a essa reflexão da Diana Maia, é no sentido que a gente, eu vim de um mundo analógico, né, de uma cultura analógica, e aí a gente está implicado por uma cultura digital, e os jovens que nascem hoje já nascem, né, com o mundo da internet. E a gente se pergunta, mas as crianças hoje em dia talvez não tenham um histórico que nós tivemos lá atrás de um boletim médico, um olho roxo porque levou uma bolada, ou tem uma fissura no dedo porque estava correndo de pique-pega. E aí eu lhe pergunto, claro que existe muito disso ainda, eu digo assim, a cultura, quando eu digo analógica, a atividade física presencial. Como você fala ainda que as crianças, muitas das vezes, elas fazem atividades do lúdico ainda em casa ou também na rua, né? A pergunta que você faz é o seguinte, isso acontece só na periferia ou você vê também em outros espaços, ou em outras classes sociais, que também se permite esse lúdico? Não o lúdico da cultura analógica, ou esse lúdico também, ele se amplia para uma cultura digital. Qual é o seu compreender, seu olhar, João? Boa pergunta, Marcos. E já unindo aí o que os outros colegas disseram, quando você traz essa questão, né, do lúdico, o analógico e o digital ao mesmo tempo, pelo que eu entendi, eu vou falar aqui algumas coisas, aí você me diz, olha, foi isso, Jonathan, não é isso não. Aí eu vou e reformulo aqui. Primeiro, para a gente entender sobre a questão da própria cultura lúdica. Aí eu lembro muito do Bruegel, sabe? Gilles Bruegel,
que ele vai falar sobre a cultura lúdica da infância e das crianças. Todas as crianças possuem, também adultos que somos, temos uma cultura lúdica. O que isso quer dizer? Eu vou tentar ser mais didático aqui possível. O próprio Huizinga, que é um historiador e tudo, quando ele começou a escrever sobre a questão do lúdico, que é a essência humana, ele vai dizer que o lúdico, de fato, é anterior à própria cultura, sabe? Então, antes mesmo de sermos indivíduos, de criar, de fazer, de pensar, de brincar, nós somos lúdicos, sabe? É a nossa própria essência como ser humano. E aí, por que eu trouxe o Bruget? Porque o Bruget ele vai entender que esse lúdico está também inerente ao sujeito, mas ele se desdobra nas questões sociais. Aí acaba unindo aí que você acabou trazendo a questão dos territórios, da favela, sabe? Que a gente olha para uma criança hoje, brincando, e a gente diz assim, essa criança não brinca mais como o meu tempo. As crianças da favela não brincam. As crianças fora da favela brincam. Claro que nós, como adultos, algumas vezes a gente tem uma lente de apoio em relação à questão do próprio conhecer, do próprio brincar, com base nas experiências que tivemos ao longo da nossa trajetória. Como criança, enquanto criança que fomos e que somos, sabe, recuperamos isso e dizemos, isso é brincar e isso não é brincar. O brincar está mais na rua do que na escola. O brincar não está na universidade, eu estou falando agora da manifestação, olha lá. O brincar está na escola e não está na universidade, entende? Mas, ao mesmo tempo, existe um fio condutor, vamos dizer assim, que vai unindo também todas essas gerações. É a própria humanidade. Eu jamais posso dizer que esta criança ela não brinca. Claro que ela brinca. Ela brinca de outros modos e de outros repertórios. Olha aí o próprio Bruget, o social, entende? Então, quando eu olho as crianças, aqui onde eu moro, no Complexo da Pedreira, brincando, e eu penso, gente, interessante, rompe aquela ideia que pessoas que não estão dentro da favela dizem que crianças na favela não brincam, só brinca, vamos dizer, de polícia e ladrão. Mas também isso também é um próprio brincar diante da representação social que elas estão e dos papéis sociais que elas estão vivendo e sentindo e revivendo, entende? Então, aí eu lembro até uma matéria que saiu no jornal O Dia, um artigo meu de opinião, falando sobre o brincar, e especificamente dentro dessa situação, sabe? Que viralizou na internet um vídeo de crianças que são moradoras de um complexo aqui do Rio de Janeiro, não era aqui do complexo da Pedreira, onde elas estavam com uma foto brincando foi um vídeo, elas brincando de polícia e ladrão, e na internet viralizou, sabe? Pais, mães, todos criticando aquela atitude daquelas crianças brincando daquele jeito, que aquilo não é brincadeira. E aí eu vou e falo, e analiso e problematizo. E se fosse crianças brincando desta maneira em um bairro nobre, será que haveria a mesma repercussão? Outra, ainda mais, agora eu vou para além, ainda mais em um momento que a gente vive uma sociedade, e ainda mais também de políticas, de determinados políticos que defendem também a apropriação de armamentos. Está aí uma coisa para a gente pensar, sabe? Então é isso. O brincar é a representação da nossa sociedade. De acordo com o tempo, espaço e tempo que vamos vivendo, sentindo, a gente vai se aproximando, a gente vai se recuperando. Só para poder fechar a ideia, recentemente, tem uma semana, a minha mãe me mandou um vídeo que ela fez o seguinte, ela riscou, olha aí, já contando meus casos, ela riscou no portão dela, aqui na caixa d'água, né, uma amarelinha, mas na descida do morro, sabe? E as crianças estão literalmente brincando de amarelinha todo dia. Porque é isso, aí agora pensando até na mediação, né, com base até do Bruno, o que nós estamos dando como suporte para que essa brincadeira aconteça, para que esse brincar também aconteça. Algumas vezes os pais, as mães, só dão celular para os seus filhos, entende?
Claro que tem aqui inúmeras questões que eu posso falar sobre a questão do uso da tecnologia, mas o que professores estão dando para os seus filhos, estão dando para os seus alunos, oferecendo para que esse brincar não venha se perder também, o brincar também dessas brincadeiras geracionais. Mas o alerta e o cuidado que eu faço, como pesquisador e como professor, é entender esse brincar. Que é isso, como o próprio Lucchesi vai dizer lá, que é o estado pleno do sujeito, esse estado lúdico. Então, eu, com meus olhos, eu não posso dizer isso não é brincar. Eu preciso entender o contexto, qual é a situação pós, para, a partir daí, dizer se ali houve o brincar ou não. Não sei se minimamente eu consegui te atender frente a essa questão, mas aí dá um grande debate, Marcos. É verdade, Jonathan. Respondeu sim. E eu queria, Jonathan, aproveitar esse gancho que você está falando da questão do brincar, da gente ressignificar, principalmente no papel do adulto, que esse adulto ele relativiza, né? Ele tem um olhar, muitas das vezes, o que é brincar no compreender dele e o que não é. Muitas das vezes ele separa isso e ele começa a usar classificações do que é o brincar e do sujeito que está envolvido na ação, dependendo do espaço social, do espaço físico no qual ele está inserido. E, assim, uma das falas, das narrativas que você trouxe na sua apresentação, que me chamou a atenção foi uma das falas de um professor universitário, né, do Rio Grande do Sul, que ele fala a questão da ludicidade. Bom, é virar criança, rir e fazer rir. É uma provocação, assim, que eu faço em cima da fala do professor, com um tom de, eu gosto assim, de fazer um pouco assim, de agitar o debate. O lúdico, a questão do lúdico, assim, a questão de você brincar, no seu compreender, é um conceito, ou seja, que a gente pode estabelecer assim, atemporal, ou seja, eu posso brincar em qualquer momento da minha vida, com 10 anos de idade, com 15, 20, 50, 90 anos, trazer essa ludicidade para mim, do ponto de vista, um aspecto que traga a minha socialização, uma melhora da autoestima, uma renovação do aspecto psicológico e social. Você pensa assim, e além da escola, eu assim, bom, esse aluno está aqui comigo, transcorreu durante os 9 anos do ensino fundamental e ele vai embora, vai continuar a sua vida no ensino médio, universidade. Ele pode continuar mantendo isso? Mantendo em si o espírito? E deve, né? Pode e deve, isso é importante. Vejamos um momento que a gente está vivendo de incerteza da vida, sabe? O quanto que a gente precisa ser lúdico, né? Criativo, quando eu digo lúdico, estado pleno, para realizar as nossas ações. Nesse momento aqui, eu estou num estado pleno de inteireza, sabe? Eu estou brincando com as próprias palavras. Claro que com responsabilidade, com ética, com compromisso, com conhecimento científico, isso é importante para o nosso desenvolvimento. Agora, quando você traz a questão até do próprio sorrir, né, com base nessa resposta desse professor do Rio Grande do Sul, a gente também tem essa ideia, que quando eu realizo uma atividade, não importa qual seja, se é um jogo, se é uma brincadeira, se é uma folhinha, que muitos professores acabam ainda tendo esse tipo de prática, se é uma leitura, se é uma escrita, essa plenitude pode estar, sabe? Pode habitar esse viver humano. Por que eu estou dizendo isso? É algo atemporal, sabe? Claro que o brincar, de fato, demarca um tempo. Mas o estado lúdico é um estado atemporal. Agora, quando eu penso na questão do próprio riso, que era isso que eu queria dizer, quando eu trago a questão do próprio riso, ele é um movimento, sabe, do ser humano. Somos os únicos indivíduos mamíferos, né, dessa Terra. Olha que tem ali atrás até um macaco aqui em casa, olha só. O bom de fazer live em casa é que a gente vai mostrando as coisas, né? Mas, assim, somos os únicos indivíduos que conseguem rir, sabe? Então é isso, que o riso vem a fazer parte do nosso viver enquanto sujeito, sabe? Porque é isso. Para a gente lidar com as nossas frustrações, com as nossas emoções, para superar também os nossos medos, os desafios
que é chegar o primeiro dia na sala de aula e você falar por onde eu começo. Que eu acredito que tem muitos professores também assistindo e chegando, né, na escola nesse primeiro momento, quando a gente se depara com notícias, e aí, o que eu faço? E aí tem um outro ponto, quando eu falo também do lúdico dentro dessas questões todas, e nesse movimento atemporal, sobretudo, é o lugar, sabe, dessa plenitude que está para além da própria criança e que, algumas vezes, Omar, esse estado, ele surge também pelo próprio desafio. Não é uma atividade que vai só desenvolver o rir e o próprio pensar, mas algumas vezes existem situações que a gente tem que passar ao longo da nossa vida de medo, de tensão, que depois a gente entra nesse estado de plenitude. Vamos pensar numa criança sendo mais prática, uma criança lá no processo de alfabetização. Para essa criança que nunca viveu esse momento, e que a gente, algumas vezes, como alfabetizadores, a gente esquece disso, juntar uma sílaba, formar uma palavra, isso para uma criança, ela remete a inúmeras experiências. O seu processo cognitivo remete a inúmeras questões, sabe? Para essa criança, ali tem a tensão de pegar no lápis e tremer de medo, sabe? Tem todo esse movimento. Mas, enquanto ela está desenvolvendo, sabe, essa ação, ela vai ampliando, ela vai ganhando segurança e confiança. Olha aí, nesse ato de ganhar segurança e confiança, ela vai se conectando com o seu próprio estado pleno lúdico. Entende? Então, assim, é isso. Eu acho que o objetivo aqui hoje de falar sobre essa criatividade e o lúdico, né? O lúdico, de fato, é entender que está para além do jogo, da brincadeira. A gente precisa, como professores, romper essa ideia de entender algumas vezes que o lúdico só está na criança, que o lúdico só está na educação infantil, ele está na vida. Se a minha internet acabar aqui, o que eu vou fazer para continuar a minha tarefa, né, de conectar com vocês e falar? Se a gente perde alguém, se a gente não se permite também viver o choro, o medo, e aí? Como que a gente faz esse movimento? Sabe? Eu acho que é essa mensagem, que algumas vezes nós, como professores, e principalmente professores de áreas específicas, diz, não, o brincar está no campo da educação física, porque lá vai ter a dimensão do corpo, do movimento. Não, o brincar vai estar no primeiro ano do ensino fundamental, que é a manifestação, né, do lúdico. O brincar, ele precisa estar na nossa vida, sabe? Precisa estar na nossa vida, precisa estar no nosso viver como sujeito. E que alternativas eu crio para suprir determinadas necessidades. Isso também é ser lúdico. Isso também é ser criativo. E é por aí o caminho. E se não for por aí, Marcos, como diz o próprio Jerônimo, a gente retoma as reflexões teóricas e vai reconstruindo outros fazeres e pensares da própria educação. Perfeito, Jonathan. Jonathan, a gente está se aproximando já do final da nossa live, mas antes de eu fazer duas perguntas para você diretamente, né, dos nossos ouvintes, os participantes que estão assistindo essa live, eu quero fazer 3 comentários breves de professores que estão, na verdade, não fazendo pergunta, mas comentando sobre a sua apresentação. Primeiro, a professora Adriane Maia, que ela fala que a ludicidade, ela deveria nos acompanhar desde os anos iniciais, como você falou agora, até a educação superior, através de ações e vivências. Mas você disse plenamente que isso vai além, né, dessas etapas da nossa vida. Nossa vida não acaba só no ensino superior, continua postergando até a terceira idade. A Cristina Conceição Silva, ela também fala sobre que o lúdico leva e educa a experimentar. No início da sua fala, você fala da gente ir além dos muros da escola, né? Que ela fala de ações prazerosas através do cotidiano, né? Como é importante ter isso. Tem uma última fala aqui também, a professora aqui, ela, na verdade, não coloca o nome dela, Engenho Educa. E o fora da escola? Agora é uma pergunta para você. E o fora da escola? Avaliação diagnóstica do bairro, problemas ambientais,
Interação com a comunidade. Qual a sua opinião sobre o tema? Eu acho que você já falou, né, um pouco sobre isso, né, Jonathan? Acabei respondendo um pouquinho sobre, Sim. mas eu posso fazer um breve comentário. Assim, o fora da escola é isso, é o sair. Primeiro, essa criança, quando nasce, ela está ali no seu seio familiar, né? Com a mãe, com o pai, com aquele que cuida, que educa, que pode ser pai, mãe, tio, avô, enfim, com a sua família. E a partir desse momento, quando a criança entra na escola, a partir dos seus 4 anos, que atualmente é obrigatório, né, na educação infantil, o que acontece? Ela vai ganhando outras representações sociais. E a gente pensa, na sua grande maioria, que essa criança só aprende na escola. Não, ela aprende na vida, sabe? Você olha para uma criança, eu lembro como professor de educação infantil, que atuei no município do Rio, sabe? Você olhar para uma criança brincando e você olha, algumas vezes, até para o comportamento da própria família, você vai percebendo ali as mesmas atitudes que a mãe, que o pai, que o irmão. Isso é muito interessante, sabe? No sentido positivo, a forma como é que a linguagem vai se aproximando. Mas esse fora da escola, quando a gente pensa nas questões do diagnóstico e tudo, a gente, como professor, a gente precisa ter esse olhar atencioso na prática, nossa, como professor, como educador, e, sobretudo, a defesa do próprio brincar. Eu acho que é por uma sociedade em defesa do lúdico e do brincar, sabe? Da criação, de entender que está para além de. E quando vem diagnóstico, dependendo do diagnóstico, porque eu sei que é uma pergunta muito ampla que ela me fez nesse momento, mas se a gente olha para as crianças com deficiência e tudo, é romper com os rótulos. É não ficar preso aos rótulos, é para além dos rótulos, porque todos nós somos indivíduos, todos nós somos diferentes. A inclusão deve fazer parte da educação, é inclusão em educação. Eu não, nos meus textos, tanto jornalísticos como em matérias de TV, eu evito falar educação inclusiva, sabe? Porque parece que eu coloco um fim na própria inclusão. É inclusão em educação, porque pode ser inclusão na empresa, inclusão em todos os espaços sociais, sabe? E aí a gente remete a essa questão do próprio diagnóstico. Eu acho que está no olhar também do próprio professor dentro da sua ação pedagógica. Algumas vezes ele vai se deparar com professores, com famílias, que não entendem o valor do próprio brincar. Mas como que a gente faz isso? É brincando, é vivendo, é experimentando. E outra, algumas vezes a gente também tem aquela noção, o brincar é algo inferior, é algo não sério. A gente, em estudos que eu venho desenvolvendo, a gente acaba chegando também a essa clareza, sabe? Essa não seriedade do próprio brincar, que alguns indivíduos acabam também atribuindo. Ao mesmo tempo, a família, olha, você está brincando? É importante, como profissionais, mostrar que esse brincar, como eu digo, é importante, sabe? Existe seriedade, existe estudo, sabe? Porque é isso, olha o ataque que a gente está vivendo também nas áreas das ciências humanas, nas áreas das ciências sociais. A gente olha já para o campo da educação e a gente pensa que qualquer um pode falar sobre educação, qualquer um pode brincar, qualquer um pode fazer. Não, eu sou o professor. Eu estudei para e eu continuo sempre no processo de formação continuada. Vocês todos e todas e todos que estão me assistindo nesse momento, vocês estão aqui no processo de formação continuada. É importante, assim como o médico, vou dar um exemplo, você chega ali para uma consulta e ele minimamente ele vai dizer, ao fazer, né, um diagnóstico sobre a sua vida, vai falar, olha, aqui é o caminho é esse, a medicação é essa. Porque nós, professores, algumas vezes a gente só vai no eu acho. Vamos romper com esse eu acho e trazer nas nossas falas, nos nossos fazeres pedagógicos também, não academicês, não é isso, mas uma fala mais objetiva, mais clara, mostrando que nós somos profissionais. Na minha área aqui ninguém mete o dedo não, sabe? Agora, você é professor? Beleza, vamos bater aqui tete a tete esse papo junto. Claro que é convidando todos para esse, porque é isso, a educação, ela é ampla por demais. Você precisa ter esse diálogo com a família, com a comunidade, com os pais, com os educadores, com os secretários, enfim, com todos os agentes. Mas nós, como professores, a gente precisa bater no peito e falar,
Você fala qualquer coisa na área da advocacia? Você fala qualquer coisa na área da medicina? E por que todos podem falar sobre educação? A gente, como professor, a gente precisa assumir esse lugar, sabe? Não importa se você é professor da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, é importante assumirmos, nesse momento também de incertezas, que nós somos profissionais. Que o que nós estamos fazendo na nossa atitude pedagógica, diante da nossa didática, para o outro vão dizer, olha, isso está errado. Não, isso, calma aí, tem toda uma construção teórica, epistemológica, sabe? Que me dá indício para poder dizer, olha, é isso e não é aquilo. E não eu acho, sabe? Perfeito. Jonathan, vou fazer aqui para você uma última pergunta, da Tiana Oliveira. Como envolver alunos do primeiro segmento do ensino fundamental com atividade lúdica quando os mesmos se mostram apáticos ou tímidos? Como a gente pode... Né? Como envolver esse estudante, sabe? Ali no momento do brincar e ele não se vê, ou ela, né, a criança, ou o próprio adolescente não se vê envolvido. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas está passando aqui na minha porta o carro do ovo, sabe? Vocês estão ouvindo? Está bem alto. Olha aí, olha o lúdico. Agora eu vou aproveitar, já vou entrar aqui na matemática e eu vou começar a falar. Quantos ovos a galinha botou, hein? Vamos lá. Mas, assim, no meio desse movimento, assim, você leva determinadas atividades que você denomina como lúdico, né? Pensando, você cria como professor também uma expectativa. Até eu, Jonathan, eu criei uma expectativa para essa palestra aqui hoje com todas e todos vocês, sabe? Mas vai chegar alguns momentos que indivíduos não vão se sentir à vontade perante aquela atividade. Qual é o momento, o estado pleno, né, que esses sujeitos eles estão? Será que eles estão bem? Será que é a forma como a atividade foi realizada, sabe? Eu vejo que é interessante sempre partir, quando é uma brincadeira, quando é um jogo e tudo, partir sempre do repertório de brincadeiras que eles já se sentem à vontade de realizar, sabe? E a partir disso, ir ampliando, sabe? Eu acho que é um movimento interessante para construir ali a empatia, a participação dessas crianças, em vez do professor dizer qual é a atividade também, delas mesmo criarem a atividade. Vou dar aqui alguns exemplos. Talvez na aula de língua portuguesa, você tem lá o conteúdo que você tem que estar pensando na questão do próprio verbo. E aí, você vai vir para as crianças e diz, olha, vou lançar um desafio hoje. Vocês vão pensar aí no verbo, né, nas questões do verbo lá, os tempos, passado, presente, futuro, mas vocês vão ter que jogar esses verbos no tabuleiro de dama. Como que eles vão criar? Sabe? É você dar outros indícios para que, de fato, essa brincadeira aconteça e de fato, venha ter um envolvimento, sabe? E aí é isso, o criar e o imaginar não tem uma receita pronta, sabe? Algumas vezes eu tenho recebido várias perguntas, não só nas lives, mas também por e-mail de alguns professores, perguntando como que eu faço para poder criar vínculo com o meu aluno. Eu acho que a maior resposta de todas está para além do próprio jogo, é sendo ser humano. Algumas vezes a gente está se preocupando tanto com o jogo, com o próprio brincar também, é importante, como eu falei aqui hoje, mas é possível a gente se conectar quando a gente fala um pouco da nossa história de vida. Não estou dizendo aqui que a gente tem que dar detalhes da nossa vida, não é isso, mas minimamente eles entenderem que são um sujeito como nós, que a gente chora, que a gente se alegra, e aí, ao mesmo tempo, você está se conectando com esse indivíduo. E aí, até como spoiler, vou dizer aqui mais ou menos, eu tenho o meu livro, que é o Educação Lúdica e Favela, que quando eu saio aqui do Complexo da Pedreira e fui viver a experiência como professor lá no Complexo da Maré, gente, eram crianças moradoras de favela, assim como eu, favelado que sempre fui. Qual era a diferença na minha prática de outros professores? Eu não estou aqui para poder acusar professor de nada, pelo amor de Deus, mas estou dando só exemplos.
que quando eu conversava com alunos do terceiro ano, eu trazia também elementos da minha própria vivência na própria favela. Algumas vezes, aqueles professores demarcavam aqueles sujeitos. Olha, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Teve uma vez que um aluno virou para mim e falou assim: ô tio, aqui tem muito tiro, meu. Sabe? O meu aí foi de São Paulo, tá, gente? Agora, pela minha vivência em São Paulo, acabei trazendo o meu, mas claro que a criança não falou o meu, né? Pô, tio, aqui tem muito tiro. E aí, na mesma hora, eu aproveitei aquela narrativa e aí eu comecei a falar: poxa, onde eu moro também tem muito tiro. Houve o estranhamento da sala total. Porque na cabeça daquelas crianças, sabe, do terceiro ano, nunca imaginava que o professor deles morava na favela, sabe? E aquilo dali foi um papo, sabe, de 2 horas sobre o viver no próprio tiroteio, que talvez outro professor pense assim: isso daí fica para depois. Não, eu estou aqui para poder ensinar. Algumas vezes a gente ganha um aluno pelas nossas experiências, ou nem falando muitas vezes das nossas experiências também, mas também acolhendo as experiências que eles construíram, sabe? É isso. Aí eu relembro situações até na prática da alfabetização. Pô, professores estão alfabetizando os alunos no contexto da favela, falando sobre a abelhinha sapeca, o sapo. Gente, isso faz sentido para essas crianças? O que faz sentido é o tiro, é a bomba, sabe? É a poça d'água, é o barraco. Não tenha medo, eu não tenho medo de falar, eu moro na favela, tem tiro, tem tiroteio, sabe? É isso que faz sentido. Por que essa criança não está sendo alfabetizada? E a hora que saiu uma reportagem dizendo que 70% das crianças aqui no Brasil elas não vão ser alfabetizadas, e aí a gente começa a pensar se Paulo Freire hoje estivesse vivo, sabe? Se tivesse que alfabetizar, olha aí, alfabetização de educação de jovens e adultos, crianças, sabe? Adultos nesse momento. Ele não ia utilizar, sabe, a abelhinha, o método fônico, nada disso, gente. Ele ia utilizar o contexto, a vivência, a falta de, a partir dessa falta, ampliar para outros conhecimentos, outras reflexões. Eu só aprendo com aquilo que tem sentido na minha vida. Gente, olha para o meu percurso de escolarização no ensino médio, até dentro da própria universidade. Teve disciplinas que eu tive, que eu vivi, textos que eu li, que hoje não faz mais nenhum sentido na minha vida. É isso. E aí a gente começa a perceber como construir, sabe, esse espaço de empatia, esse espaço de confiança, esse espaço de desejo, esse espaço para querer aprender. Para fechar toda essa história aqui toda que eu estou dizendo, eu recordo um aluno, ele virou para mim e falou assim: pô, professor, eu estou aqui na escola para poder aprender matemática, porque depois eu vou usar na própria favela. E eu, curioso que sou, fui e perguntei, né? Mas para que você vai usar? Para a gente vender droga. Porque quem sabe somar e subtrair a gente resolve. E eu vou dizer para ele que ele não vai fazer aquilo. Não estou querendo aqui discutir todas as questões relacionadas a esta situação. Eu estou pegando a situação do aprender a somar e a subtrair e o sentido que ele está atribuindo. E aí eu vou dizer, então, não vou ensinar essa criança nem somar nem subtrair, porque ela vai usar para outro sentido da vida dela. E claro que aí tem um outro debate também que a gente deve também fazer no chão da escola. Que lugar é esse? Que espaço é esse? Que acesso é esse de educação que as crianças já também percebem o sentido de escola e para que serve estar na escola. A gente precisa se reinventar. Quando a gente escuta, após a pandemia, a gente vai sair melhores, vamos construir escolas curriculares também em outros movimentos, a gente precisa se reinventar. Eu lembro, agora, só para finalizar, porque eu pego a reta e vou embora, gente, participando desses grupos do próprio Facebook, eu me deparei com uma postagem de uma professora dizendo: gente, quem tem não é a apostila, a cartilha da abelhinha sapeca? Aí eu falei, gente, tremendo século XXI, professores pedindo cartilha. Tá aí.
Está o momento para a gente repensar que educação é essa. Porque eu estou vendo professores refazendo a mesma coisa que fazem nas suas salas de aula. Aí eu vou dar só o desfecho, né? Tá ficando feio, gente, porque olha, porque aquilo tá ficando registrado na rede. Os pais, as mães estão dizendo: caramba, tem professor fazendo a mesma coisa quando eu era aluno da década de. Vamos repensar o que é ensinar, o que é aprender, entende? É isso. Bom, Olha, Jonathan, comentário aqui, olha, há estudos sobre métodos fônicos. A neurociência vem mostrando excelentes resultados. Sueli, eu vou te dar só um exemplo. Pela situação que eu vivi no CAP da UFRJ. Você está dentro de uma sala de aula com um aluno que tem paralisia cerebral. E aí o próprio Ministério da Educação coloca o método fônico. Me explica, como você alfabetiza esse aluno dizendo que esse método fônico é eficaz? Se somos alunos plurais, aprendemos de todas as formas e todos os meios. Tá aí uma questão para você pensar. Porque é isso, você vai ficar só no... A gente aprende assim? Gente, as crianças estão trazendo todo um repertório para a sala de aula. Nós, como os adultos aqui, algumas vezes a gente vai para uma reunião e no meio dessa reunião a gente está falando sobre as nossas sensações, as nossas experiências. A gente vai continuar ainda nesses métodos mecânicos. Se a gente se alfabetizou hoje por conta da questão até dos métodos, de fato, métodos de alfabetização, é porque somos indivíduos inteligentes, sabe? As próprias teorias já apresentam isso. Então, como que, como professores, a gente pode criar outras possibilidades? Claro que não existe um método certo, o método ele sempre vai falhar. Então, é a partir daí como que a gente pode criar outras possibilidades. Talvez para um aluno vai dar super certo a silabação, para outro vai ser o fônico, mas como que a gente vai ampliando esse repertório de possibilidade para que seja uma alfabetização com sentido? Senão a gente ainda continua reproduzindo a escola que, de fato, deu certo porque a gente estamos aqui. Mas a gente precisa ampliar e ressignificar o nosso olhar como professores. Tá aí, ó, pode me chamar lá, porque a gente pode bater um grande papo, Sueli, tá bom? Jonathan, muito obrigado pela sua explicação, obrigado pela sua contribuição teórica, e, assim, a sua fala ela é muito enriquecedora quando você traz para o debate a sua experiência, né, por ser uma pessoa moradora da periferia, favelado, que atua em outro espaço, lida com sujeitos também da favela, e você exemplifica através das experiências, né? Assim, eu vejo que na sua pesquisa é muito assim, determinante esse processo metodológico, a pesquisa qualitativa trazendo a narrativa, ou seja, a experiência é maior do que a explicação, né? Isso é fundamental, é estar com o outro, você conversando, tendo essa experiência, é muito maior do que você ter essa explicação, tá? Às vezes está escrito no livro, você está ali no cotidiano, vivenciando aquilo real, momentâneo, né, instantâneo, contato com o outro. E eu quero agradecer muito, Jonathan, pelas suas contribuições, né? Eu quero parabenizar você, eu quero parabenizar a todos aqui que estão participando do evento, e eu não sei se já está disponível já para as pessoas aqui um link de inscrição para as pessoas poderem fazer o acesso e colocarem os seus dados cadastrais com nome e e-mail para solicitação de certificado. Eu sempre peço, né, às pessoas que estão participando do evento a escrever o e-mail com calma, para que não haja erro de digitação e assim, posteriormente, não venha a receber o certificado. Jonathan, agradeço muito a sua participação, agradeço em nome da equipe da CEMED, em nome da secretária municipal de educação, a Maria Virgínia, em nome da casa, em nome da diretora da casa do professor Renata Santana, né, eu agradeço muito a sua participação, a sua contribuição. E eu agradeço a todos que participaram, né, e peço que vocês continuem acompanhando a página aqui da CEMED, pela Casa do Professor, e até a próxima live. Jonathan, meus parabéns, muito obrigado e tenha uma excelente tarde, tá? Obrigado. Obrigado.